Programa Jornadas com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre a pessoa que se faz de vítima ou que tem a necessidade de ser vítima para todos. Antes, vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio da KLM Pneus Auto Center, revenda credenciada Dunlop. A KLM tem tudo para o seu carro. Esperamos você de portas abertas. Venha tomar um cafezinho conosco enquanto você espera seu carro ficar novo de novo. Anote aí o telefone da KLM Pneus, 2201-4479. Na KLM, o check-up do seu automóvel é sem custo e sai na hora. Basta falar que é ouvinte da Rádio Mundial. Venha pra cá e aproveite todas as nossas ofertas em pneus, mecânica e serviços automotivos em geral. Somos especialistas. Vem pra cá, 2201-4479. A KLM fica na Avenida Conceição, 4230, na Vila Maria Alta, em São Paulo. www.klmpneus.com.br. Vem pra cá você também. Então, quem é a vítima? Qual é a da pessoa que gosta de se fazer de vítima? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que a pessoa que tem a necessidade de se fazer de vítima é uma pessoa que, na verdade, quer chamar atenção para que alguém resolva a própria vida, né? A própria vida dessa pessoa. Então, o que acontece? A pessoa que se faz de vítima, ela tem necessidade de mostrar para o outro o quanto ela precisa de ajuda, o quanto a vida dela está ruim, o quanto as pessoas precisam ficar com dó dela. Então, a vítima, a pessoa que se faz de vítima, quando você fala algo para ela sempre vai contestar, dando uma desculpa, se justificando o tempo todo. Então, a pessoa que se justifica, na verdade, ela está querendo que o outro aceite aquilo que ela está sentindo ou tendo na vida, mas aceite assim de um modo a ajudá-la. Então, a pessoa, na verdade, quando ela conta algo dela, ela está o tempo todo querendo convencer o outro de que ela está certa, né? Que o mundo deve olhar para ela, que as pessoas devem olhar para ela e que ela precisa ser ajudada. Então, essa vítima, ela fica presa emocionalmente e ela ficando presa emocionalmente, o que acontece? Toda a energia dessa pessoa vai para esse vitimismo, para esse sentimento de dó de si mesmo. Então, a pessoa que tem essa dó de si mesma, ela não vai para frente, porque ela tem o tempo todo essa necessidade de mostrar para os outros o quanto a vida dela está ruim, o quanto as coisas não andam, o quanto as coisas estão complicadas na vida dela, ou o quanto ela sofre. Por quê? Porque é uma tentativa de mostrar ao outro que ela precisa de ajuda. É como se ela colocasse esperança nas pessoas que ela conta a própria vida, ou conta as historinhas tristes, porque nessa esperança de ser resolvida. Então, é uma pessoa que tenta mostrar ao mundo o quanto ela precisa de ajuda. Mas é uma ajuda, na verdade, ruim. Por quê? Porque essa pessoa, ela não percebe que não é assim que se consegue ajuda e não é assim que se resolve a própria vida. Gente, para resolver a própria vida, a gente precisa assumir tudo aquilo que a gente precisa resolver, tudo aquilo que a gente precisa mudar. Quando você está preso à sensação de que outras pessoas podem fazer isso por você, você vai ficar o tempo todo tentando convencer as pessoas de que a sua vida está ruim, de que que essas pessoas têm que ter dó de você. Então, essa pessoa fica presa. Então, se esse é o seu caso, entenda o seguinte, as pessoas bem-sucedidas, elas desistem de ficar esperando outras pessoas resolverem a vida delas. Elas simplesmente entenderam algo precioso. Elas entenderam que quem resolve é elas mesmas. Elas entenderam que, seja lá o que aconteça na vida delas, elas vão resolver. Elas enfrentam e aquilo passa rapidamente. A vítima usa qualquer coisa que acontece para ficar cada vez mais afundada, cada vez mais enterrada, né? É como se... Tem engraçado que tem pessoas que são vítimas e algo acontece na vida delas, elas até, no fundo, acham interessante aquilo e elas correm para contar para os amigos
às vezes nas redes sociais, o quanto trágico está sendo a vida delas. São pessoas que postam, por exemplo, né, nas redes sociais, fotos que estão no hospital, de que estão doentes, de que algo está ruim. Por quê? Porque elas querem uma força. Agora, a gente não consegue força das pessoas, a gente só consegue cumplicidade. Então, o que acontece? Se você falar para as pessoas o quanto a sua vida está ruim, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão te ouvir, porque no fundo, as pessoas torcem para que você fique na mesma. Por quê? Porque daí outras pessoas, estou falando das pessoas que não são bem-sucedidas, elas torcem por quê? Porque daí você fica igual a elas, você não passa daquele patamar que elas também estão. Pode reparar. Agora, se você falar para pessoas, né, o quanto a sua vida está andando, o quanto as coisas são legais, as pessoas não querem ouvir muito. Elas ouvem por educação, mas elas já mudam de assunto. Elas querem falar de si mesmas. Então, é importante você entender isso, que quem resolve a sua vida é você, não é o outro. Então, é importantíssimo que você entenda isso. Quem vai resolver a sua vida é você. Isso significa que é você que precisa olhar o que falta, é você que precisa compreender que passos você precisa dar, você precisa entender como resolver o que está à sua frente. Agora, para você entender isso de uma forma bem simples, fora observar por todos os ângulos possíveis, é importante você entender que certas coisas você não faz sozinho. Isso eu sempre falo aqui nos meus programas na rádio, porque as pessoas não se dão conta disso, elas tentam fazer coisas que elas não sabem. E muitas vezes, nessas tentativas, elas perdem muito tempo. Se essas pessoas perdessem tempo, mas conseguissem, ok. Mas eu vejo muitas pessoas perdendo muito tempo e não conseguindo, patinando, ficando no mesmo lugar. Então, se a sua vida tá assim, se você olha a sua vida, observa a sua vida alguns meses atrás ou alguns anos atrás, se você percebe que está tudo igual, significa que algo precisa mudar e é algo que você não está enxergando. E é tão interessante porque as pessoas chegam lá no consultório, lá no processo terapêutico das 10 semanas, e elas têm muitas vezes um diálogo pronto, onde elas sabem na cabeça delas exatamente o que está acontecendo. Então, elas falam para mim o que elas sentem, o que está errado, e muitas dessas pessoas trazem inclusive a solução. Interessante. Só que é o seguinte, ou elas não conseguiram colocar a questão em prática, e aí entra a autossabotagem, que é complicadíssima, que é algo que segura a pessoa, ou a pessoa está enxergando algo que na cabeça dela, ela acha que é aquilo que está empatando a vida dela, e na conversa ali eu percebo que é uma coisa totalmente diferente. Às vezes é um sentimento, às vezes é uma percepção errada de como fazer as coisas, e tudo muda. Então é um processo muito interessante. Então você tem que ter a coragem de fazer essa mudança na sua vida, você tem que ter a coragem de olhar. As pessoas têm muito medo de olhar, elas preferem fingir que nada está acontecendo, mas gente, para que a gente realmente faça uma mudança, a gente tem que enxergar o que disso que está acontecendo na minha vida é minha responsabilidade. E eu te dou a resposta que, na maioria das vezes, é quase 100% a sua responsabilidade. Por quê? Porque você, querendo ou não, se submeteu a algo, você deixou de observar algo, você deixou algo ir passando, e aí, de repente, aquilo vira uma bola de neve e você se vê com um problemão nas mãos. Gente, quando a pessoa tá nesse problema, né, nesse problemão, e ela chega lá no consultório para fazer essas 10 semanas, o que acontece? Eu vou, com a pessoa, olhar para esse problema, só que de uma outra forma. E é tão interessante porque aí a pessoa começa a entender que existe sim caminhos diferentes, caminhos alternativos, mas que ela não tinha pensado. Então, quais são esses caminhos? O que eu faço com essas pessoas? Através da programação neurolinguística, é possível a gente tirar as travas emocionais, e essas travas emocionais fazem a pessoa finalmente acreditar que pode, que é possível, que é fácil até. Então, nesse processo, além de fazer essa mudança da programação neurolinguística, ou seja, é uma mudança interna, uma mudança de padrões emocionais, é uma mudança
que acontece de dentro para fora. Eu tenho ainda a hipnose, onde através da hipnose eu crio novas sensações na pessoa. Então, se a pessoa, por exemplo, tinha um medo, através da hipnose ela chega lá e ela, de repente, percebe que ela não tem mais aquele medo. Ela percebe, de repente, que ela está bem resolvida em relação a algo que ela sentia. E aí ela passa a fazer o que ela precisa. Ela não fica mais travada como ela fazia antes, como ela estava antes. Então, é muito interessante esse processo. A pessoa entende quem ela se tornou e por que ela se tornou o que ela está sendo hoje. E a partir daí, ela escolhe uma nova pessoa para se tornar. Ou seja, se a pessoa está lá com o papel, né? Porque são papéis, o papel da pessoa mal-sucedida, da pessoa sedentária, da pessoa desorganizada, ela vai escolher o papel de uma pessoa bem organizada, bem-sucedida, uma pessoa tranquila, aquilo que ela escolher. E isso eu crio dentro dela através das técnicas que eu utilizo. Então, é muito interessante os resultados. Então, gente, olha lá nos meus depoimentos, o meu site é cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. E lá no meu site tem todas as informações sobre os meus atendimentos. Tem as minhas páginas, os meus blogs, a minha página no Facebook, no YouTube, tá tudo lá. Então, cristinalong.com.br. E o nosso WhatsApp, manda um oi pra gente que eu vou te mandar as informações de como funciona esse processo, que pode ser feito, inclusive, via Skype. Então, o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 969657748, repetindo, 969657748, e o telefone lá do consultório, que você pode ligar no horário comercial, é 4327-4301, repetindo, 4327-4301. Bom, para que você crie dentro de si mesma, ou mesmo, aquela sensação de encantamento pela sua própria vida, sabe essa sensação das pessoas que amam ser o que elas são, que elas amam fazer o que elas fazem, que elas estão sempre ao lado de pessoas interessantes, que elas têm amizades interessantes, fazem coisas interessantes. Essa sensação de encantamento que essas pessoas têm, ela é possível de ser criada em você. Então, quando a pessoa tem essa sensação dentro dela, as coisas funcionam, ela vai estar sempre no lugar certo, ela vai aprender a se colocar na vida com os amigos, com as pessoas, com as situações da maneira mais correta possível. E aí, o que acontece? Uma grande transformação ocorre. Por quê? Porque essa pessoa, ela passa a ser ela, em vez dela ser aquilo que ela acha que ela tem que ser para agradar os outros, né? Porque eu comecei a falar hoje no programa sobre a vítima, a pessoa que se faz de vítima. No fundo, é a mesma coisa, porque a pessoa que se faz de vítima, ela quer chamar a atenção a qualquer custo, porque ela, no fundo, ela tem uma esperança de ser ajudada, né? Ela quer ser recolhida, ela quer ser resolvida, né? Mas ela não quer fazer nada, ela quer que outros tenham dó dela para fazer. E essa pessoa que tem essa sensação de encantamento, não precisa de nada disso. É uma pessoa que se sente tão bem e ela não tem a necessidade de ser outra coisa a não ser ela mesma, porque ela não tá mais preocupada pelo que os outros vão pensar ou fazer, é uma pessoa que não tá mais presa ao que os outros acham. Agora, quando a pessoa está presa ao que os outros acham, o que acontece? Você vai sempre fazer para agradar, você vai sempre fazer para que o outro goste de você, porque, sei lá, porque você concluiu que o outro gosta de determinada coisa e você vai falar pro outro que você gosta também, porque daí você na sua cabeça sabe que vai ser aceita. No fundo vai ser mais fácil para a pessoa. Só que com o tempo você não vai conseguir segurar isso, esse sentimento, né, por um longo tempo. Por quê? Porque você vai começar a ficar frustrado. Não dá para fazer só as coisas dos outros, você tem que fazer as suas coisas, tem que ter um propósito seu. Se você não tem um propósito seu, fica tudo muito complicado emocionalmente e você começa a se largar, você para com essa sensação de encantamento e começa a se entregar à vida, começa a não ver graça em nada, começa a ficar brava ou bravo com a vida, com os outros, com as situações. Então é importante você entender o seguinte: quem você quer se tornar
né? Essa pessoa encantada, essa pessoa que faz coisas na vida interessante, essa pessoa que tem amizades interessantes, um emprego interessante, que tem possibilidades muito interessantes na vida, essa pessoa que você quer se tornar é possível. Só que você precisa entender que para que você chegue lá totalmente livre, você vai ter que tirar essas travas ao longo do caminho. E essas travas são, na maioria das vezes, emocional. Então, quando a gente tira essa trava emocional, a pessoa fica livre para se sentir o que ela realmente é. Ela não fica com medo, não fica encanada, não fica preocupada. E é isso que acontece lá no processo terapêutico. Então, a pessoa se transforma naquilo que ela realmente quer ser. E é tão interessante porque nessa segunda-feira eu atendi um rapaz que já está vindo ao consultório por algumas semanas. Eu acho que ele está na 5ª ou 6ª semana. E ele fala assim, nossa, eu ficava tão preocupado em levar uma bronca, eu ficava tão preocupado em ser aceito, eu tinha tanto medo que não fazia, ele mesmo falava, desculpa, ele mesmo falava, não fazia sentido nenhum. E ele percebeu que ele não está preocupado, que ele falou pra mim nessa segunda-feira, ele falou, olha, eu errei esses dias e eu mesmo relaxei. E aí alguém contestou ele, né, mostrou que ele errou e ele falou, ok, errar, né, pode acontecer. E ficou tudo numa boa. E ele falou que se fosse isso talvez há um mês e meio atrás, ele ia não dormir, ele ia ficar preocupadíssimo, ele ia ficar encanadíssimo, ele ia ficar prestando atenção 10 vezes mais para nunca mais errar. E na verdade ele desencanou. Então é assim que acontece, o processo é muito, muito interessante. Acontece uma transformação de dentro para fora. E, gente, pensando numa transformação, eu quero fazer um convite para você para vir à Índia comigo, ir à Índia comigo. Eu vou em abril e lá na Índia nós vamos fazer esse processo de transformação de dentro para fora. Nós vamos estar o tempo todo juntos, eu vou acompanhar você desde o Brasil e nós vamos fazer vivências. Lá na Índia nós vamos conhecer várias cidades, os principais locais. A Índia é maravilhosa, é um lugar, assim, muito diferente, é um lugar muito interessante. E o objetivo pessoal, né, das pessoas que vão lá junto comigo nessa viagem é justamente fazer essa transformação, é entender como resolver a própria vida, é entender como tomar passos que vão fazer realmente a diferença em todos os momentos, é estar no momento presente, é tomar as atitudes que tiverem que ser tomadas, é resolver as travas emocionais. Nós vamos fazer isso juntos e é uma viagem encantadora. Então, eu gostaria de convidar você para vir comigo à Índia. Então, as informações sobre essa viagem à Índia estão lá no site jornadas.tour.br. Então, jornadas.tour.br. Está lá também as informações da viagem ao Egito, que será em junho. O Egito também é maravilhoso, eu já fui várias vezes, vou de novo, pretendo continuar indo. Então, jornadas.tour.br. Gente, quando a gente pensa em transformar, a gente precisa entender que a transformação exige um movimento. Ou seja, eu saio de onde eu estou e vou para algum lugar, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja financeiramente. Nessa transformação precisa haver um movimento. E é isso que as pessoas não entendem, porque muitas pessoas chegam lá no consultório, algumas, né? E elas acreditam que a mudança vai acontecer como um passe de mágicas, que elas não vão fazer nada. E de repente elas descobrem que elas precisam sim, finalmente, olhar para aquilo que é responsabilidade delas. Né? Então, eu comecei a falar no programa aqui sobre a questão da vítima. A pessoa que é vítima, ela acha que a responsabilidade de fazer uma mudança na vida dela é do outro. Alguém tem que ficar com dó, alguém tem que se compadecer dela e fazer a grande mudança que ela espera. Não. Eu digo para essas pessoas o seguinte, vamos desistir de ficar esperando pelo outro. Vamos criar estratégias, né, que vão ser quase estratégias mágicas, de tão fácil que elas vão funcionar, são estratégias muito legais, para que a sua vida realmente faça uma mudança. Ontem também com uma outra cliente, eu falei isso para ela, falei, olha, é mais fácil você resolver a sua situação através dessas estratégias que eu vou te ensinar, do que você desistir de tudo, né, e tentar começar de novo, porque o que acontece quando a pessoa desiste?
ela, na verdade, ela tá tapando o buraco, né? Ela não tá querendo olhar para nada daquilo e ela vai acabar encontrando algo parecido depois, porque ela não soube resolver, então a vida traz de volta. Agora, quando a gente olha, quando a gente enfrenta, o que que acontece? A gente fica mais forte. E nada melhor do que enfrentar, seja lá o que for, com estratégia, com as ferramentas corretas. E pensando nisso, pessoal, eu tenho divulgado aqui nos meus programas na rádio o workshop que eu vou ministrar, que chama-se Recursos de PNL para Mudar, que eu vou começar no dia 3 de novembro, então ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. O que vai acontecer nesse workshop? São 5 semanas, que vão ser 5 semanas de aprendizado. Você vai aprender as ferramentas que eu uso no consultório com outras pessoas. Então, você vai melhorar os seus relacionamentos, vai melhorar a si mesmo, vai ter força, você vai aprender ferramentas de programação neurolinguística para resolver questões emocionais profundas e questões também do dia a dia. Então, se um dia você estiver no seu trabalho, tiver um problema emocional ou com alguém, você vai ter ferramentas ali muito interessantes, onde você vai resolver rapidamente. Quando eu digo rapidamente, é 1, 2, 3 minutos. São ferramentas muito rápidas. Então, o que que acontece nesse workshop? São 5 semanas, são 5 quintas-feiras, sempre das 8 às 22, ali em São Paulo, no Brooklyn. Então, você vai aprender como fazer essa grande transformação na sua vida. Então, se você quiser participar desse workshop, manda lá um e-mail pra gente, que a gente vai te responder, ou manda um oi no WhatsApp. O nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748, ou 4327-4301. Então, ou entra lá no meu site também, cristinalong.com.br, está lá todas as informações sobre tudo sobre mim, meus atendimentos, as viagens, o workshop, o meu livro Anjos e Mentores, está tudo lá, gente. Então, cristinalong.com.br, lembrando que Long se escreve L-O-N-G-H-I. Gente, ser honesto consigo mesmo significa olhar e observar e entender o que falta. Porque se você ainda não tem o que você gostaria, se você ainda não chegou onde você gostaria, é porque está faltando algo que você ainda não enxergou. E olhar para isso é muito importante. Como eu disse antes, fazer um movimento, né, de onde você está para onde você deseja ir, é necessário, porque se você não fizer esse movimento, nada vai acontecer. Continuar fazendo sempre as mesmas coisas vai te levar sempre aos mesmos resultados. Simples assim. Então não adianta você ficar se enganando, dizendo que dia após dia você vai fazer, amanhã, é só mais um dia. O que vai acontecer? Você vai continuar na mesma. Então, ou você toma atitude de verdade e tem realmente de verdade uma grande mudança na sua vida, ou nada acontece. Então, é simples assim. Então, para que essa mudança aconteça, você vai ter que ter essa coragem de vir, de olhar, de resolver. Gente, são só 10 semanas que vão transformar a sua vida. Então, manda lá um oi pra gente, 969657748. Então, 0 operadora 11 969657748 e 4327-4301. Nosso programa está chegando ao fim. Antes eu quero deixar um recadinho para vocês. Eu quero pedir uma ajuda. Eu sou judoca e eu participo de uma academia que chama-se Academia de Judô Pissara. E nós precisamos de ajuda para levar alguns atletas para um campeonato que será em Santa Catarina agora em novembro. Então, se você estiver aí querendo ajudar, a ajuda vai ser bem-vinda, porque são vários atletas, eles não têm condições de chegar lá e a gente precisa da ajuda de vocês. Então, se você quiser ajudar, manda lá um WhatsApp pra gente que eu vou te mandar com certeza essas informações. Então, o WhatsApp é 0 operadora 11 969657748, repetindo, 969657748 ou 4301. 4327-4301, 0 operadora 11 4327-4301. E é isso, pessoal, até o próximo programa. Boa noite. O programa Jornadas tem